Oi, turma. Vamos dar continuidade ao estudo das plantas, ok? A gente começou a estudar com mais detalhes na aula passada as briófitas e as pteridófitas. Agora a gente vai conhecer os outros dois grupos, certo? Dentro do reino plantas. Então, na aula passada, a gente começou a conhecer esses dois primeiros grupos aqui, o grupo das briófitas e das pteridófitas, certo? E agora, a partir dessa aula, a gente vai começar a conhecer os outros dois grupos, que são das gimnospermas e angiospermas, tá? Que são plantas mais evoluídas e desenvolvidas em relação às briófitas, que são os musgos, o lodo, e as pteridófitas, que são as avencas e as samambaias. Esse terceiro grupo que a gente vai estudar é o grupo das gimnospermas, tá? Esse grupo é um grupo de plantas que já começa a apresentar sementes, tá? Na sua estrutura. E o próprio nome já diz que elas apresentam sementes, porque o sufixo esperma significa semente e gimno, nua. Então, são plantas que vão ter as suas sementes nuas. E o que é ter semente nua? São sementes que não são protegidas por frutos, são sementes expostas, certo? Dentro desse grupo, a gente encontra plantas como as sequoias, as cicas, o pinheiro, que é utilizado como árvore de Natal, né, conhecido no nosso dia a dia como árvore de Natal, e o pinheiro do Paraná, que ocorre aqui no sul do Brasil. Essas plantas não são tão comuns para a gente aqui, sobretudo no Nordeste, certo? E quando a gente vê essas plantas, principalmente as cicas, a gente vê mais em jardim. Elas foram plantadas ali, mas elas não ocorrem naturalmente aqui no Nordeste, não. E quais são as características desse grupo? Primeiro, elas vão ter raízes, caules e folhas nessas partes das plantas, que a gente não via tão claramente que a gente não via nas briófitas e vê de uma maneira mais simples nas pteridófitas. São plantas que vão ter sementes, sementes nuas, sementes expostas, como a gente pode ver aqui, tá? Esse aqui é um cacho com várias sementes, e as sementes elas não estão protegidas pelo fruto. Não possuem frutos nem flores, diferentemente do próximo grupo que a gente vai conhecer. Então, são plantas que ainda não apresentam nem flores nem frutos. Apresentam vasos condutores, que são tecidos especializados para o transporte de água e também de seiva no seu interior. Então, elas são vasculares, tá errado esse A aqui, tá? São vasculares e são adaptadas a climas frios e temperados. Então, é por isso que a gente não vê muito dessas plantas aqui no Nordeste. Há exemplos dos cipestres, tá? E também da mata de araucária, que é uma mata que está presente no sul do Brasil e que tem essa planta, que é a araucária, essa daqui que vocês conseguem ver no fundo da foto, que é uma gimnosperma. Então, a estrutura reprodutiva das gimnospermas é chamada de estróbilo, que a gente conhece no dia a dia como pinha, tá? Ela é bastante comum no sul do Brasil e as pessoas utilizam essa pinha para alimentação, tá? Então, ela é chamada de estróbilo. O estróbilo, quando ele for fecundado, ele vai produzir as sementes, que a gente está vendo aqui, ó. Cada estruturazinha dessa aqui é um estróbilo que foi fecundado, né? E que apresenta o pinhão, que são essas sementes aqui que são comestíveis. Também na região sul do Brasil é bastante utilizado esse pinhão na culinária. O estróbilo, ele pode ser tanto feminino, quando ele contiver os gametas femininos, como masculino, tá? O estróbilo masculino, quando ele tiver a presença de estrutura masculina. E ele seco, aqui aberto, desidratado, a gente também usa bastante para decorar a árvore de Natal. E com relação à reprodução das gimnospermas, como é que ocorre essa reprodução? Ela é um pouquinho mais complexa, tá? Primeira coisa importante é comparar com as briófitas e as pteridófitas que a gente já viu. As gimnospermas elas não vão necessitar da água para a reprodução, como as briófitas e as pteridófitas precisam, tá? O elemento aqui que vai levar a estrutura masculina até a feminina, o grão de pólen, que é a estrutura masculina, até a feminina,
é o vento, tá? Então, a partir de agora, essas plantas já não dependem mais da água para sua reprodução. E como é que acontece? Eu tenho uma árvore adulta, tá? Vamos imaginar aqui um pinheiro, né? Que é a árvore de Natal, que a gente conhece. E aí, ela tem suas folhas e os estróbilos que eu falei, né? Estróbilos masculinos e estróbilos femininos. Aqui são chamados de flores, mas eu não considero esse nome muito adequado, tá? Porque flores tem mais a ver com as angiospermas, que é o próximo grupo que a gente vai ver. Aí o que acontece? Nesse estróbilo masculino aqui, ele vai ter essa estrutura aqui, chamada de saco polínico, que é onde o grão de pólen vai ser produzido, né? Que é a estrutura masculina. Quando ela produzir e liberar os grãos de pólen, o vento arrasta o grão de pólen até uma planta que contém o estróbilo feminino. Dentro desse estróbilo feminino, a gente vai conter aqui, ó, esse elemento feminino, que é a oosfera. Então, o que é que vai acontecer? O grão de pólen fecunda a oosfera e, a partir da fecundação, o que é que acontece? Acontece, dentro dessa oosfera, a fecundação de um outro elemento, tá? Chamado de óvulo, que está no interior da oosfera, ok? Esse óvulo fecundado, ele forma um zigoto, e o zigoto vai se desenvolver no que a gente conhece como semente, que é justamente aquele pinhão que eu mostrei no slide anterior. Então, agora a gente vai passar a ter um estróbilo feminino cheio de sementes. Essas sementes vão cair do estróbilo, entrar em contato com o solo, germinar e formar um novo indivíduo adulto, tá? O que é mais importante a gente saber aqui desse ciclo? Primeiro, é um ciclo que não depende da água para se reproduzir. Segundo, as estruturas reprodutivas das gimnospermas são o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Os elementos masculinos e femininos responsáveis pela fecundação e formação da semente são o grão de pólen e a oosfera, que contém no seu interior o óvulo, ok? O próximo grupo é o grupo das angiospermas. Essas plantas são as plantas que apresentam o maior número de espécies e maior diversidade no planeta Terra, tá? Dentre esses 4 grupos, eles são os mais desenvolvidos, os mais evoluídos e os mais bem adaptados. São plantas vasculares, ou seja, vão ter um tecido especializado para o transporte de seiva bruta, que é o alimento, né, a parte do carboidrato que ela produz a partir da fotossíntese, e também tecido especializado para o transporte de água. Vai ter a presença de flores, então todas as vezes que vocês verem uma planta com flor, ela pertence ao grupo das angiospermas, tá? As suas sementes são protegidas por frutos, então a gente vai ter semente, mas em volta da semente a gente vai ter o fruto, como por exemplo a gente vê na laranja, né? A gente tem o caroço da laranja, que é a semente, e o fruto é a parte de fora, a parte carnosa, que a gente come ou faz suco. A manga, a mesma coisa, a gente tem o caroço da manga, que é a semente, e o fruto é a parte carnosa de fora, alaranjada, que a gente se alimenta, tá? Então, laranja, manga, abacate, feijão, são todos exemplos de plantas que pertencem ao grupo das angiospermas. E como eu disse a vocês, é o grupo com maior diversidade vegetal, tá? Apresenta-se em maior quantidade de espécies, é o que a gente mais vai ver no planeta Terra. Quais são as partes que a gente encontra numa angiosperma? Nós encontramos as raízes, o caule, o fruto, que contém a semente no seu interior, folhas e a flor. As duas partes reprodutivas dessa planta são, a primeira delas é a flor, tá? É a parte que vai ser responsável pela reprodução das plantas, e o fruto, que é quando essa flor já tiver sido fecundada, ela vai se desenvolver num fruto, ok? E a função de cada uma dessas partes? As raízes têm como principal função fixar essa planta no solo, absorver a água do solo, os sais minerais e também armazenar substâncias, guardar substâncias, servir de estoque de substâncias que as plantas podem precisar. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Aqui é uma planta, uma árvore com suas raízes, né, embaixo do solo. Aqui eu tenho uma planta de mangue, que a gente vê bastante também, né, quando anda lá pelo centro da cidade, a gente olha
pelas plantas que estão em volta do rio, a gente vê bastante essas plantas, que são plantas de mangue, e que as raízes delas são raízes que estão bastante expostas, tá? A gente tem raízes em plantas aquáticas, que são plantas que vivem na água, e a gente tem alguns legumes que nós utilizamos que também são raízes, como a beterraba. A parte da beterraba que a gente se alimenta é uma raiz, certo? E a cenoura também é uma raiz, ok? Ambas servem para guardar substâncias nutritivas que a gente se alimenta delas justamente para se nutrir. As folhas, o caule, perdão, pode ser de variadas formas e a principal função do caule é dar suporte para as folhas, servir de suporte para suporte para os frutos e para as flores também. Podem ter vários tipos de formato, como vocês podem ver aqui, ó, um tronco mais robusto, o tronco do coqueiro, que é mais alongado, o tronco da cana-de-açúcar, tá? Que é mais fininho e é do tipo colmo, que a gente chama. Tem outros que são bem fininhos, tá? Tem outros que são subterrâneos. A cebola que a gente se alimenta é um caule, tá? E também tem caules que são rastejantes, como é o caso do caule da planta da melancia. Então, vejam a diversidade de formas de caule. Com relação às folhas, a principal função é realizar a fotossíntese, que é onde as plantas produzem o seu próprio alimento, né? Conseguem utilizar da energia luminosa para a elaboração de carboidratos, servem para a respiração dessas plantas e também para a sua transpiração. Elas são divididas basicamente em três partes. A parte que a gente consegue visualizar melhor, a maior parte, que se chama limbo. A parte da haste que se fixa no caule, a gente chama de pecíolo. E uma aba aqui, bem pequenininha, que protege essa parte aqui da inserção do pecíolo no caule, a gente chama de bainha. E as folhas podem ter os formatos mais variados possíveis, como vocês podem perceber aqui. Elas podem ser partidas em vários folíolos, elas podem ter formato de coração, formato cordiforme, tá? Elas podem ser recortadas, tem formatos mais variados, a depender da espécie. Elas podem ser do tipo simples, quando apresentam um único limbo, tá? E podem ser do tipo composta, quando esse limbo ele é todo repartido em folhinhas menores, que a gente chama de folíolo, como vocês podem ver aqui. Nessa figura, ó, toda essa imagem aqui é uma folha, e cada pedacinho desse aqui a gente chama de folíolo. Isso é um limbo recortado, e aqui um limbo simples, tá? Ele é todo completo, sem ser repartido em partes menores. Com relação às flores, as flores apresentam diferentes partes, tá? São as estruturas reprodutivas, como eu falei para vocês, e as partes das flores são a parte que se insere no caule, que a gente chama de pedúnculo floral, o receptáculo floral, que é onde se insere a sépala, que ela é verdinha, e as pétalas, que são maiores e coloridas, como a gente consegue ver aqui na papoula. E a gente tem a parte masculina e feminina da flor, certo? Que é onde vai ocorrer a reprodução dessas plantas. A gente tem o carpelo, que é a parte feminina, onde a gente vai encontrar as estruturas femininas, o óvulo especificamente, que ele fica guardado aqui no meio, e os estames, que é a parte masculina da flor, ok? Onde a gente vai ter os grãos de pólen aqui. Então, percebam, essa flor, ela é hermafrodita, porque ela tem tanto estruturas femininas como masculinas ao mesmo tempo. As pétalas coloridas servem para atrair outros animais que vão facilitar na polinização, que é a transferência do grão de pólen até o carpelo para fecundá-lo, certo? E a sépala serve como proteção das pétalas e toda dessa estrutura aqui interna. Como é o ciclo reprodutivo de uma angiosperma? Olha lá, a gente vai primeiro observar a flor, certo? Aqui no seu interior da flor a gente tem a estrutura masculina, que são os estames, e a estrutura feminina, que é o carpelo. O que é que vai acontecer? O grão de pólen, que é a estrutura masculina, vai ser trazido até o carpelo. Geralmente é trazido ou por outro animal, quando vem visitar essa flor, por insetos, como abelha, como borboleta ou outros animais, como aves, por exemplo, ou até pelo vento. Eles acabam trazendo o grão de pólen
até o carpelo. Quando o grão de pólen chega no carpelo, ele emite uma projeção, um tubo chamado de tubo polínico, como vocês podem ver aqui em amarelo, certo? Até chegar no óvulo. Quando chega no óvulo, ocorre a fecundação desse óvulo, certo? Pelo grão de pólen. E quando ele é fecundado, ocorre a formação da semente e, consequentemente, do fruto à sua volta. Nesse caso aqui, está exemplificando como se fosse uma maçã, por exemplo, tá? Então, a semente é formada a partir do óvulo fecundado e toda essa estrutura aqui em volta do carpelo, quando o óvulo for fecundado, vai se desenvolver no fruto, certo? Que é a parte de fora, a parte que a gente come. Aí, algum animal ou mesmo esse fruto, ele vai acabar sendo ou comido ou caído no chão. E essa semente que foi produzida, quando ela entrar em contato com o solo, ela vai germinar e ao germinar ela forma uma nova planta, certo? Vai se desenvolver no indivíduo adulto. Então percebam, o que é que eu quero que vocês saibam daqui? A estrutura reprodutiva, ou seja, a parte da planta responsável pela reprodução dela nas angiospermas, são as flores, certo? As flores contêm partes masculinas e femininas. O grão de pólen fecunda o óvulo, que se desenvolve na semente. Posteriormente, o resto da flor se desenvolve no fruto. E a semente, quando cair no solo e germinar, vai se desenvolver num novo adulto, numa planta adulta. Aqui, ó, a gente consegue ver de maneira mais detalhada, ó. Aqui a flor sem ter sido fecundada, tá? E aqui é quando ela foi fecundada, ela se transforma no fruto. Então, todo fruto que a gente se alimenta, seja uma maçã, uma laranja, uma uva, qualquer uma delas, um dia foi flor. Nada mais é do que uma flor que foi fecundada, tá? Então, aqui, ó, a parte do óvulo, quando é fecundada, ela se transforma na semente. Aqui a gente vê a semente da maçã. Toda essa parte aqui em volta do ovário, que é onde guarda o óvulo, quando ele é fecundado, vai se desenvolver aqui em volta do fruto, que é a parte que a gente come da maçã. E esse fruto, ele é dividido em 3 partes. A parte da casca, a gente chama de... a parte mais próxima da casca, a gente chama de epicarpo. A gente tem a casca, essa parte aqui mais próxima da casca, a gente chama de epicarpo. A parte mais do meio do fruto aqui a gente chama de mesocarpo e essa parte aqui do fruto mais próxima da semente a gente chama de endocarpo. Carpo significa fruto, então epi é a parte do fruto de cima, meso é a parte do fruto do meio e endocarpo é a parte do fruto mais central, tá? A mais interior. Existe uma grande diversidade de frutos, certo? Muitos frutos. E qual é a grande importância dos frutos para as plantas? Eles são atrativos para animais. Animais se atraem pelos frutos, coletam esses frutos para se alimentar, uma vez que eles são nutritivos. E no momento que eles se alimentam, o que resta da semente eles jogam fora. E isso ajuda a espalhar as sementes por vários locais que esses animais levam, para que elas germinem e se desenvolvam em indivíduos adultos das plantas em diferentes lugares. Então a gente diz que os frutos auxiliam na dispersão das plantas e fazem com que elas ocupem os locais mais variados. Então aqui eu tenho um exemplo de frutos, como o tomate, a manga, o amendoim. Na verdade, o amendoim em si é a semente e a parte da casca é o fruto. Eu tenho o abacaxi, que a gente chama de infrutescência, porque ele é um conjunto de vários frutos reunidos. O caju, onde a parte mesmo do fruto do caju é a castanha e não a parte que a gente come. Isso aqui a gente chama de pseudofruto, um fruto falso, tá? Porque isso aqui é de uma parte da flor, certo? O fruto verdadeiro é a castanha. A gente tem o pêssego, a uva e o abacate, tá? São todos frutos e no interior deles está guardado as sementes. Espero que tenha ficado claro para vocês esse assunto, ok? Bons estudos para vocês.